Tá bem. Então, bem-vindos. Estamos agora começando o primeiro webinário da Brazilian Journal of Anesthesiology, Abidjan. Eu sou Liana Aze, atualmente sou editora-chefe da revista, e nesse primeiro webinário eu tenho a honra de convidar o Dr. Florentino Mendes para moderar, e doutora Paula Alexandra Sá para falar um pouco sobre o estudo dela, que foi recentemente, a gente está com Call for Papers, estávamos, né, saindo agora sobre esse tema do PBM. Na verdade, este já é o segundo webinário que fazemos sobre esse tema do PBM, que é bastante relevante. Então, eu queria apresentar inicialmente o Dr. Florentino e deixá-los aí seguir para discutir esse tema e esse artigo recentemente publicado que traz um aspecto bem peculiar sobre as cirurgias ortopédicas. Então, o professor Florentino, ele é professor titular de anestesiologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e queria deixar a palavra aí com o senhor e um bom webinário a todos. Bom, primeiro, boa noite a todos. É satisfação aceitar esse convite para discutir um tema que é absolutamente relevante na anestesia. Sangramento e diminuição de transfusão tem impacto importante em desfecho. E aí eu fico muito tranquilo, porque a nossa convidada de hoje, a doutora Paula Alexandre Sá, tem experiência ampla nesse contexto de utilização de antifibrinolíticos. Se você entra na internet, você entra no PubMed, tem vários artigos de uma sequência que eu contei pelo menos 16 ou 17 anos, alguma coisa assim, doutora, utilizando antifibrinolíticos. E aí, sim, com pesquisas básicas e com pesquisas clínicas importantes. Então, eu não sabia que me caberia lhe apresentar a doutora Paula Alexandra de Sá, do Centro Hospitalar Universitário de Santo Antônio, Unidade Local de Saúde de Santo Antônio, do Departamento de Anestesiologia e Tratamento Intensivo de Emergência de Porto, Portugal. Por favor, acho que o Gregory vai ter que passar os slides daqui, É então a verdade. gente poderia iniciar. Por favor, doutora Paula. Muito boa noite a todos. Então é com grande prazer que eu estou aqui. Agradeço à doutora Liana Azi e ao doutor Florentino as amáveis palavras que tiveram acerca do meu percurso. É um tema realmente que é muito particular, muito carinhoso para mim, falar sobre os antifibrinolíticos e nomeadamente em cirurgia de escoliose do adolescente. Pode passar ao próximo slide, por favor? Próximo slide. Eu não tenho qualquer conflitos de interesse relativamente a este webinar e a única coisa que eu usei foi a inteligência artificial em algumas imagens das quais eu vou apresentar durante este webinar. Próximo slide. Nos próximos 30 minutos, aproximadamente, então, eu dividi a falarmos sobre um bocadinho da definição da escoliose, a epidemiologia e a história natural. Depois, associar realmente a cirurgia de escoliose à hemorragia. Contextualizar num contexto de PBM, de Patient Blood Management. E então o recurso ao ácido tranexâmico antifibrinolítico, que atualmente é dos fármacos mais usados a nível mundial para controle de hemorragia. E depois vou falar um bocadinho sobre o paper que escrevi e que foi publicado na revista brasileira de Anestesiologia. Próximo slide, por favor. A cirurgia de escoliose é uma curvatura anormal da coluna em ambos os planos, quer no plano coronal, quer no plano sagital. É definida como uma lateralização da coluna vertebral superior a 10 graus. A progressão da escoliose está relacionada com as manifestações a nível clínicos que nós vamos ver, decorrente dessa maior ou menor, pode ter repercussões a nível de vários órgãos.
e é medida pelo ângulo de Cobb. Extremamente importante é nós vermos que tipo de escoliose é que temos, a curva que temos, se é simples, se é uma curva complexa ou se é uma dupla curva. Muitas vezes nós temos algumas, são posturas escolióticas, que é devido a contrações e devido a dismetria dos membros, e nessa altura, portanto, essa situação não é uma verdadeira escoliose, e com estes raios-x que se faz sempre antes de qualquer cirurgia, são perfeitamente corrigíveis. Próximo slide, por favor. A cirurgia de escoliose, as curvas, que nós podemos ver aqui, o tipo de escoliose é cerca de 10 a 15% na população, desculpem, 1,5 a 3% na população que encontramos, superior aos 10 graus. As escolioses podem ser idiopáticas, portanto não tem uma causa aparente, não se sabe bem qual a razão, e dependendo da idade em que aparece, nós consideramos então de adolescentes, é diagnosticada a partir dos 10 anos, infantil inferior aos 3 anos e juvenil entre os 3 e os 10 anos. Todo o resto tipo de escoliose que nós temos, que estão relacionados também muito com a hemorragia e mais, por exemplo, as neuromusculares ou as traumáticas, os síndromes associados. Nestas situações, geralmente estão associadas a patologias, a outro tipo de patologias mais graves. Próximo slide, por favor. Aqui a história natural da escoliose depende, mais uma vez, para relembrar do envolvimento que há da coluna vertebral, portanto causa um padrão. A cirurgia pode não ser necessária, pode não evoluir, muitas vezes não evolui, no entanto em cerca de 0,2 a 0,5% estas curvas evoluem e necessitam de intervenção. Uma coisa extremamente importante é o grau da escoliose que nós temos, porque aí pode implicar maior ou menor investigação clínica antes do procedimento cirúrgico, nomeadamente se temos uma curva superior a 65 graus já podemos ter repercussões pulmonares. Essas repercussões pulmonares podem necessitar de uma vigilância mais apertada no pós-operatório, ou podemos já ter repercussões do ponto de vista de cardíacos, e então necessitarmos mesmo, por exemplo, de uma unidade de cuidados intensivos. Isto mesmo numa cirurgia, numa escoliose idiopática. Depende e o tipo de cirurgia que eles fazem, portanto, pode ser uma cirurgia única, uma abordagem posterior com uma artrodese, ou então pode ser necessário os dois tempos, lá está. Se for uma curva grande, superior a 65, 100 graus, podemos ter necessidade de uma libertação anterior, uma toracolombo-frenotomia ou uma toracotomia para libertação anterior, e posteriormente, atualmente, nós estamos a fazê-las uma semana após a abordagem posterior dessa mesma cirurgia. O objetivo, quando a gente faz a correção da cirurgia da escoliose, é provocar uma fusão a fim de impedir o desenvolvimento e a progressão para a deterioração então pulmonar e cardíaca que devém se não for corrigida. Próximo slide, por favor. Aqui, a cirurgia de escoliose, vem aqui o nosso problema hemorrágico. O que é que acontece? Envolve uma disseção extensa dos tecidos moles, que está associada a uma hemorragia óssea significativa e, sobretudo, na instrumentação e nas descorticações. Nestas situações, o tempo cirúrgico é extremamente importante, a rapidez do cirurgião, porque não há forma como parar a hemorragia quando é o osso que está realmente a sangrar. E então, a evidência que muitas vezes pode ser necessária a transfusão. Se for necessária a transfusão, temos um aumento do risco da morbilidade e da mortalidade, e está associada às infecções, ao TAC, ao TRALI e à imunomodulação. E temos sempre que pensar que temos jovens, adolescentes, em que realmente isto pode acarretar para a vida alguns, a longo tempo, uma pior recuperação e piores outcomes. Portanto, é sempre importante nós termos em atenção e termos um plano bem definido relativamente ao tratamento desta situação da hemorragia no intraoperatório.
Próximo slide, por favor. Não vamos esquecer que a cirurgia e a hemorragia dependem assim de vários fatores. Alguns fatores são modificáveis e nós conseguimos modificá-los e tratá-los a nosso favor. Há outros que realmente não são de qualquer forma modificáveis. Relativamente aos fatores ligados ao doente, temos a idade, o género, o peso, a altura, a severidade e o tipo de deformidade da coluna cervical. Relativamente à cirurgia, o tempo operatório, qual o procedimento que estão a fazer, como previamente eu disse, pode ser via anterior ou via posterior ou combinação das duas. Depois o número de vértebras, da fusão das vértebras, o número de parafusos, de âncoras. No intraoperatório, o manuseamento anestésico é extremamente importante, temos que ter atenção às pressões arteriais médias. Relembrar que vamos ter períodos diferentes nesta cirurgia, portanto não podemos ter sempre o mesmo valor, porque há uma altura em que eles vão fazer a correção, em que nós temos que subir ligeiramente as pressões a fim de garantir uma boa perfusão a nível medular, para não termos complicações em termos de alterações sensitivas e motoras. Nós fazemos sempre monitorização dos potenciais evocados, quer os motores, quer os sensitivos. Uma técnica também que é extremamente útil nesta situação é o cell savers, que permite usar o sangue do próprio doente para reinfundir, e então aí sim o recurso também ao que vamos falar daqui para a frente, que é o antifibrinolítico, e atualmente o antifibrinolítico que nós usamos é, sem dúvida nenhuma, o ácido tranexâmico. Próximo slide. Então, o que é que foi extremamente importante e foi o que é isto do PBM, do Patient Blood Management? Nós, ao usar o ácido tranexâmico, estamos no segundo pilar, ou seja, minimizamos a hemorragia cirúrgica, portanto, minimizamos as perdas sanguíneas, controlamos o coágulo em si, não provocamos o coágulo, mas diminuímos a dissolução do coágulo, a fibrinólise, e foi necessário fazer então haver uma definição para falarmos todos o mesmo. O que é extremamente importante é todos os cuidados são baseados na evidência para otimizar os resultados médicos e cirúrgicos do paciente, gerando assim, preservando clinicamente o sangue do próprio doente, que é o nosso objetivo. Portanto, a aplicação da oportunidade e conceitos médicos baseados em evidências projetadas para garantir e manter a concentração da hemoglobina, otimizar a hemostase, minimizar o sangue e fazer um esforço para melhorar assim os resultados dos pacientes, recorrendo também no pós-operatório, no terceiro pilar que nós estamos a falar sempre, o uso de transfusão com valores de hemoglobinas, que muitas vezes não é só um valor em si per si, mas sim toda a situação clínica e fizermos uma transfusão, minimizarmos o risco de transfusão. Tolerância, portanto, uma gestão da tolerância à anemia dos nossos doentes. Próximo slide, por favor. Assim, resumindo o que falamos até agora, portanto, sem dúvida nenhuma, esta cirurgia, a cirurgia de escoliose, uma abordagem posterior com uma artrodese a vários níveis, com curvas severas, é uma cirurgia de alto risco hemorrágico. Elas chegam a perder até 2.000, 3.000 de mililitros de sangue. Não há dúvida nenhuma, está mais que provado, e em termos de vários trabalhos publicados, não só no intraoperatório, mas também nos cuidados intensivos, que a transfusão aumenta o risco de morbilidade e mortalidade. Portanto, é uma boa prática clínica a gente diminuir a transfusão. Mais uma vez, o objetivo do PBM é tratar com carinho o sangue do próprio doente, e o ácido tranexâmico é uma das estratégias fáceis e parece que temos evidência suficiente para dizer seguras para usar no intraoperatório destes nossos doentes. Próximo slide, por favor.
A hemorragia na cirurgia da escoliose é multifatorial, mas a fibrinólise tem um papel particularmente importante, contribuindo de uma forma decisiva para a sua magnitude. Este esquema mostra-nos as diferentes fases da coagulação, a última sendo a fibrinólise, e nós, próximo slide, por favor. Recorrendo ao ácido tranexâmico, que é um inibidor competitivo e reversível do plasminogénio, estabiliza assim a formação do coágulo, diminuindo o processo fibrinolítico. É usado desde os anos 60, atualmente é um medicamento essencial da Organização Mundial de Saúde, já está na lista dos fármacos essenciais, portanto, permite-nos, aqui falando só usando só como antifibrinolítico, depois podemos explorar quando estivermos a falar na discussão sobre outras ações que parecem ter o ácido tranexâmico. Próximo slide, por favor. Outro problema que nós temos aqui e que o ácido tranexâmico no intraoperatório é as doses que nós vamos usar. Ora, temos o ácido tranexâmico parece sem dúvida ter um efeito teto, a partir de determinada altura a gente se usar mais quantidade de ácido tranexâmico só vamos ter efeitos deletórios, podemos ter efeitos laterais, portanto, aumento do risco, aumento nomeadamente das convulsões, do ponto de vista neurológico, aumento dos eventos tromboembólicos e maior efeito de todos os outros efeitos laterais que muitas vezes nós na anestesia durante o intraoperatório não os sentimos, mas se o doente estiver acordado, por exemplo, no pós-operatório, que às vezes é necessário manter ou repicar no recobro uma dose de ácido tranexâmico, podem realmente ser sentidos e referidos pelo doente. Assim, uma dose baixa de ácido tranexâmico profilática não parece que não há dúvidas que tem um perfil seguro. O que é que nos falta validar muitas vezes é termos trabalhos em que não temos confundidores, ou seja, que temos uma população homogénea e que conseguimos atribuir ao ácido tranexâmico e não nos preocuparmos com outro tipo de situações, o que é extremamente difícil. Próximo slide, por favor. Assim, eu fiz, para começar, isto está englobado na minha tese de doutoramento, e para começar eu fiz uma revisão retrospectiva de tudo que nós, da cirurgia de escoliose do adolescente e do uso então de ácido tranexâmico em baixas doses, de forma a uma vez que nós temos uma equipa de cirurgiões, são unicamente 3 cirurgiões, temos uma equipa de anestesista que somos também poucos, e que temos uma forma de trabalhar muito consistente. Portanto, nós aqui, o objetivo era tentar caracterizar antes de começarmos a usar ácido tranexâmico e depois de começarmos a usar ácido tranexâmico, assim de avaliar qual é o efeito. Próximo slide, por favor. Qual o efeito na nossa população. E então o que é que nós fomos buscar? Fomos buscar os nossos doentes, todos inferiores a 18 anos, submetidos unicamente a uma fusão posterior, a uma artrodese posterior, a instrumentação posterior, e que tínhamos todos os registros completos. Portanto, foram excluídos todas as escolioses que não eram idiopáticas, todas as escolioses que poderiam ser algo a revisão e aquelas que tinham as duas abordagens, a posterior, a anterior primeiro e a posterior seguinte. Isto porquê? Porque além da fisiologia, a fisiopatologia e o risco hemorrágico é muito diferente se estamos a falar de uma escoliose neuromuscular, se estamos a falar de uma escoliose idiopática. Mesmo os doentes, a patologia associada, tudo acarreta considerações diferentes, portanto iria trazer mais confundidores, e então nesta situação nós só fomos buscar mesmo as escolioses idiopáticas e com instrumentação posterior. E então, o que é que nós fomos buscar?
a parte demográfica, a idade, o género, o peso do doente, a asa e o ângulo de cobre. Do ponto de vista cirúrgico, o número de parafusos utilizados, o número de âncoras utilizadas, se tinha crosslink, se não tinha crosslink, o nível de níveis e a duração da cirurgia. Um dos outcomes foi o tempo de internamento e o grande objetivo aqui era saber qual a perda hemorrágica no intraoperatório e qual as necessidades transfusionais. Todas estas estavam descritas nos registros anestésicos e nos registros cirúrgicos. Próximo slide. Depois de rever a literatura que até à data nós encontramos, então nós resolvemos fazer este protocolo. Fazíamos 10 miligramas quilo e fazemos 10 miligramas quilo hora durante 15 minutos. 15 minutos antes da incisão. A partir do momento que começava a cirurgia, a incisão, fazemos 1 miligrama quilo hora em perfusão até ao encerramento da ferida cirúrgica. De tudo que vimos na literatura, a verdade é que variava 10 vezes, era o valor, tanto tínhamos 2 como 100 miligramas quilo, como tínhamos infusões de 2 a 100 miligramas quilo hora. As doses dos esquemas muitas vezes eram utilizadas de uma forma empírica, não eram baseados em estudos farmacocinéticos. Existem poucos estudos farmacocinéticos nesta área da cirurgia de escoliose. Há um paper unicamente da Susan Gubi, que é na craniossinostose, e há um póster que ela fez para a cirurgia de escolioses. Portanto, nós resolvemos, atendendo a isto e ao que havia, há muita farmacocinética em cirurgia cardíaca descrita também, e o que seria necessário nós termos para ter uma inibição de 80% da fibrinólise, que não precisaríamos de doses muito altas e que era suficiente para haver uma diminuição importante. É este esquema que nós utilizamos até à data. Próximo slide, por favor. Assim, os dados demográficos, tivemos então 116 doentes sem ácido tranexâmico, 71 doentes com ácido tranexâmico. A média de idades era semelhante nos dois grupos, aproximadamente 14,6, o peso 53 kg, e havia uma predominância feminina, que é exatamente o que corresponde à literatura, no nosso caso superior a 87%. A parte da gravidade da escoliose, relativamente ao ângulo de Cobbs, tínhamos 58,6 para o controle, 54,2 para o ácido tranexâmico, e o nível de fusão era aproximadamente 11,4 para os dois. Relativamente às variações que se foi verificado nestes dois grupos, verificamos que os tempos cirúrgicos eram mais baixos no controle, no ácido tranexâmico foram mais altos, e o número de parafusos colocados foi 18,16. Depois usamos estas variáveis todas, como vamos para a frente, para ajustar o nosso modelo de regressão multivariável. Próximo slide, por favor. Assim temos os nossos resultados, que muito nos agradou. Tivemos uma redução de 39%, que verificou-se na redução total de sangue perdido, corresponde, tanto 38,5% no controle, e quando usávamos o ácido tranexâmico 24,3%. Eu gostava de realçar que o que nós fizemos foi uma estimativa do blood loss, foi expressa em percentagem da volémia do doente. Isto porquê? Porque nós estávamos a tratar adolescentes, crianças, e achamos que era uma forma mais fisiológica, mais fácil do que realmente o volume total de sangue perdido. Portanto, seria o volume total de sangue relativamente à volémia doente, e assumimos, como se tratavam de adolescentes e os grupos eram semelhantes, uma volémia de 70 ml quilo em cada doente.
Próximo slide, por favor. Então, o que é que nós tivemos? Tivemos relativamente às transfusões nos nossos grupos, tivemos uma transfusão intraoperatória, uma diminuição no AstraZeneca 16,9% e no controle 56,9%. No pós-operatório, o controle 55,2% com ácido 40,8%. E na cumulativa tivemos uma diminuição, portanto, com ácido 46,5 e o controle 20,7. É importante dizer que nós usamos na parte da transfusão uma variável dicotómica, sim ou não, e não o valor em termos de mililitros. Próximo slide. Depois, o uso do AstraZeneca de forma consistente, vimos que há uma redução da perda do volume de sangue intraoperatório que ajusta aos fatores quando usamos o AstraZeneca com os fatores confundidores, então estamos de aproximadamente 12,7%, portanto entre os 12% e os 13% absoluta. Outra coisa que nós vimos é que quando a cirurgia era uma cirurgia unicamente de uma curva lombar, também era um fator protetor relativamente à perda de sangue. Depois temos os fatores agravadores que agravavam a perda de sangue. O tempo, que era 0,2%, que aumenta por cada minuto adicional de cirurgia. O sexo nos homens, portanto que havia uma perda superior a 15%. O número de níveis, também por cada aumento do número de nível, 4,8%, e o peso também era significativo para a perda de sangue. Próximo slide, por favor. A robustez destes resultados foi confirmada em múltiplas análises. Modelos ajustados, análise de sensibilidade e métodos de propensity scores foram efetuados, mantendo-se constantemente a associação entre o ácido nexâmico e a menor perda sanguínea. Próximo slide, por favor. Então, o que é que nós podemos dizer relativamente aos nossos, à segurança, que também é extremamente importante? Portanto, sempre que a gente fala em ácido tranexâmico, quando nós começamos há uns anos atrás, os cirurgiões não gostavam muito. Porquê? Porque ácido tranexâmico, e pensavam sempre, vai aumentar o risco de eventos tromboembólicos. Era um problema que os nossos cirurgiões tinham. E neste caso da cirurgia, tratávamos de crianças, adolescentes, e depois também havia uma coisa extremamente importante, é que nós não fazemos profilaxia farmacológica neste tipo de cirurgia nas primeiras 24, 48 horas, dependendo como a evolução do quadro. Usamos os dispositivos pneumáticos intermitentes para profilaxia, portanto profilaxia mecânica, mas não usamos profilaxia farmacológica, então havia muito medo. Mas também temos que ver que há trabalhos publicados, grandes séries, em que dizem que a incidência em fusão espinal nos adolescentes, nas crianças, é 0,04%, é muito rara. E que, mais uma vez, o ácido tranexâmico não promove a formação de coágulos, ele promove, sim, a estabilização do coágulo. Ele inibe a fibrinólise, portanto, não é um procoagulante, mas um estabilizador do coágulo. Portanto, tudo o que a gente pode dizer e que vê pela literatura, e mesmo este trabalho, demonstra que parece que o ácido tranexâmico é seguro, embora nós temos que nos lembrarmos que não temos doentes suficientes para poder afirmar que estatisticamente não temos qualquer risco de aumento do risco tromboembólico. Próximo slide. Outro problema que na parte das preocupações de segurança relativamente ao uso dos antifibrinolíticos ou ácido tranexâmico é o risco de convulsões. No entanto, nós usamos baixas doses, não está descrito um aumento que provoca. O que se verificou nestas situações de convulsões foi em crianças em cirurgia cardíaca em que usavam doses de carga de
100 miligramas e muitas vezes uma perfusão de 50 a 100 miligramas quilo-hora. Portanto, são situações em que a dose é muito maior e num contexto completamente diferente de uma cirurgia cardíaca. Outra coisa que nós temos aqui no nosso trabalho, que em termos de segurança, em que, pronto, pode-nos ter escapado algumas coisas, é que os nossos doentes, o follow-up é um follow-up clínico. Nós não vamos procurar aquilo que o doente não sente ou não refere em termos de sintomatologia. O doente era observado às 2 semanas pelo cirurgião e se reportava ou não qualquer sintomatologia, era investigado. Não houve nestes casos nunca reporte de qualquer sintomatologia, não houve necessidade de fazer qualquer exame auxiliar na pesquisa de efeitos laterais. Portanto, mais uma vez, o que eu estava a dizer, que pode haver uma detecção subclínica, portanto, e que todos estes efeitos laterais, portanto, o nosso estudo não tem um poder suficiente estatístico, uma vez que são situações muito raras e implicaria um estudo com um número de doentes muito maior. Próximo slide. As limitações que nós temos no nosso trabalho é um estudo retrospectivo, temos os potenciais confundidores, não temos um protocolo de transfusão restrito, um protocolo, e a limitação, como acabamos de falar, do nosso poder de estatístico, número suficiente de doentes para poder dizer que realmente, sem qualquer problema, que não temos efeitos laterais que podem ou não ocorrer. Próximo slide. Falando um pouquinho das limitações do teste ser retrospectivo, portanto, não é randomizado, pode haver, assim, influência na parte basal das diferenças e das decisões clínicas. Os estudos, os nossos 2 grupos são 2 grupos também com dimensões diferentes, porque foram grupos feitos até uma determinada altura em que nós não usávamos ácidos, e a partir dessa determinada altura que começamos a usar o ácido. Portanto, o tempo não foi usado como fator confundidor, porque não faria sentido, porque sem dúvida nenhuma, a partir do momento que a gente usava o ácido, e nós até em brincadeira fizemos essa avaliação, claro que havia uma grande diferença em termos de hemorrágicos, portanto não era um fator confundidor aqui, foi um fator em termos de o número de doentes que tínhamos em cada grupo. Como é que nós tentamos lidar com estas situações? Foi recorrer à estatística, todos os testes de sensibilidades, os propensity scores, com os pesos cada uma e as regressões multivariáveis com erros robustos, fazendo tipo layers, tipo camadas e tentando, portanto, ao que chegamos à conclusão que todos os resultados que nós encontrávamos eram todos realmente a indicar para que o ácido tranexâmico é de facto um fator importante e na diminuição da redução da hemorragia no intraoperatório. Próximo slide, por favor. Relativamente aos critérios de transfusão, todos os artigos que a gente lê, maior parte há só 2 ou 3 artigos, quer sejam retrospectivos, quer sejam prospectivos, muitas vezes não há um limite, ou então há um limite, há um cutoff quando não transfundir, mas tem sempre quem decide é quem está à cabeça do doente, é o clínico e portanto, é uma decisão muito, muito pessoal com aquilo que está a encontrar à frente, não é? Portanto, depende em que altura da cirurgia em que está, depende se é uma cirurgia que está a correr linearmente, sem alterações do ponto de vista neurológicos. Portanto, se nós temos uma situação de uma cirurgia de escoliose em que temos uma alteração motora, por exemplo, nos potenciais, não há trabalhos que nos diga que nós devemos manter uns 7, 8 de hemoglobina. Pelo contrário,
muita coisa na literatura diz-nos que nós devemos subir a hemoglobina para melhorar o aporte. Portanto, felizmente não há muitos doentes nessas situações, portanto não há um estudo com grandes doentes que nos permita dizer que um 7 ou um 8 seria suficiente. Portanto, é sempre baseado em critérios clínicos, tendo em atenção todos os estudos, e há um estudo do Lacroix que foi feito nos cuidados intensivos em população pediátrica, em que diz que realmente uma transfusão restritiva com uma hemoglobina inferior a 7 gramas por decilitro, além de reduzir a transfusão, aumenta em muito diminui, desculpem, a morbilidade e o risco de complicações nos doentes, nomeadamente o TAC, o TRALI e a imunomodulação. O impacto no estudo, a variabilidade das transfusões e o potencial confundidor existe, não é portanto, todos estes estudos que são descritos e depois lidos têm que ter em atenção esta situação de pronto, ser um fator confundidor, mas pensar que nós usamos sempre, temos a mesma escola, temos a mesma prática clínica, mas temos sempre o nosso senso clínico perante a situação que temos à nossa frente. Próximo slide. Então, o que é que eu vos queria deixar aqui muito que ficassem sem ter medo de usar ácido tranexâmico em baixas doses, e realmente neste tipo de cirurgia de escoliose idiopática é útil, diminui o risco hemorrágico, melhora o campo, melhora a performance. A cirurgia acaba por ser mais limpa, a diminuição de unidades de transfusão é muito menor. Atualmente eu posso dizer que é raro transfundir. A incorporação do ácido tranexâmico nos protocolos deve ser feita, deve haver protocolos, sempre que possível devem ser definidos com base em estudos farmacocinéticos. O risco deve ser individualizado sempre e integrado num contexto de PBM, numa estratégia de PBM bem pensada, porque há outros pontos extremamente importantes e que nos ajudam assim a diminuir o nosso risco o número de transfusão. Próximo slide. Assim, o que é que nós precisamos? De estudos randomizados controlados, com doses otimizadas, os estándares de triggers de transfusão o mais apertados e mais possíveis, e integrar tudo isto no PBM, em programas de PBM. Próximo slide. A título daquilo que nós já temos na literatura e o que realmente eu verifiquei no meu trabalho, eu penso que é tudo muito, que está ou seja, o trabalho está bem fundamentado, porque realmente existem revisões sistemáticas, todas elas sempre com boas metodologias, mas que terminam muitas vezes com grandes problemas, porque os estudos são muito heterogéneos, as doses do ácido tranexâmico são sempre muito heterogéneas, e o que se verifica é que, sem dúvida nenhuma, há uma redução da hemorragia em praticamente todas elas, com doses elevadas ou com doses baixas. Há uma revisão sistemática, próximo slide, em que as hemoglobinas, em que o valor da hemorragia nem é significativa se usarmos realmente doses baixas, e que melhora, mais uma vez, tem um perfil seguro, não há riscos tromboembólicos, porque nas revisões sistemáticas nós podemos já subir um bocadinho a nossa parada e ver que realmente
são mais doentes e que não há complicações tromboembólicas. Alguns trabalhos escrevem um ou outro que depois foram investigados, mas que não deram em nada, não houve dano para o doente, não houve um aumento da morbilidade. E assim, eu penso que doses baixas, seguras, profiláticas, como a gente chama, uma dose profilática, é extremamente importante. Mais uma vez, deve ser usada, integrado em protocolos e num contexto de PBM. Próximo slide. Portanto, comparando com a literatura, como eu disse, baixas doses têm grande benefício, são seguras. A dose otimizada, todos nós, é a pergunta de $1 milhão. E por isso acho que doses altas podem nos trazer mais complicações do que realmente benefícios. Próximo slide. Muito obrigada. Não sei se fui rápida demais, estou disponível para qualquer pergunta, qualquer esclarecimento relativamente ao trabalho que fiz e ao meu trabalho durante estes anos todos. Muito obrigado, doutora Paula, e parabéns. É um trabalho extremamente importante, é um trabalho de mundo real. Cada vez a gente tem mais valorizado isso, um modelo robusto, o mesmo grupo trabalhando conjunto durante décadas, né? Só de ácido tranexâmico, eu contei aqui, são 13 anos. Isso vai desenvolvendo uma experiência e vai refinando essa experiência. E estudos do mundo real são extremamente importantes, porque, no fundo, a anestesia de um doente, a gente tem essa dificuldade. Qual é a evidência? O que de fato eu faço? E vejo que o resultado é extremamente relevante, é consistente com a literatura. Há uma diminuição do sangramento importante, né? E há uma diminuição da transfusão. Bom, sangramento e transfusão impactam em resultado, nós podemos discutir isso depois. Se eu consigo reduzir sangramento e consigo reduzir transfusão, isso é importante. Eu queria começar pela baixa dose. Bom, se eu tenho um fármaco que tem um efeito teto, a partir do efeito teto eu só vou ter efeitos adversos. Então, Exato. como é que se chegou a essa baixa dose? Porque a gente usava altas doses da cirurgia cardíaca, e continua usando. E talvez, assim, essa definição é extremamente relevante do seu trabalho. Como se chegou a baixas doses e a esse efeito teto? Então, quando eu comecei a usar, nós começamos por usar baixas doses porque nós não tínhamos experiência com o fármaco. Nós fizemos reuniões com imunohemoterapia no nosso hospital para termos o apoio delas e pronto, se fosse para acertar, se houvesse algumas complicações, elas nos poderem dar apoio. Então começamos com baixas doses. Na altura eu li todo o trabalho que a professora Susan Gubi fez em craniocinostoses. E ela também usava altas doses. E ela diminuiu, começou a fazer estudos farmacocinéticos e diminuiu as doses consideravelmente. Ela fazia bolos de 50 miligramas e 5 miligramas de perfusão, ou 10, e passou a se fazer bolos de 10 miligramas e a fazer perfusões entre 1 a 5. E na literatura o que está descrito é que para a gente ter uma inibição de cerca de 80%, nós só precisamos de ter 10 microgramas por mililitro de ácido tranexâmico. Aí foi quando eu comecei também a todos os doentes, a partir de uma determinada altura, eu comecei a colher análise e comecei a fazer a análise do ácido tranexâmico. E o que se verifica é que realmente o que nós precisamos são dos 10 microgramas, que há uma correlação muito estreita entre a concentração plasmática que nós temos e a hemorragia. E então, com esta dose que eu uso, eu tenho os 10 microgramas em praticamente todos os doentes. O que é que às vezes acontece? Se o doente sangra mais, então aí eu posso ter uma diminuição do ácido tranexâmico. Aí eu vou ter que fazer o que atualmente eu tenho melhor, que são os testes tromboelásticos,
e recorrer a ver se tem alguma fibrinólise. E se eu tiver, aí eu tenho que aumentar a minha dose de perfusão. E aí eu vou até ao máximo de 5 miligramas quilo-hora no intraoperatório. Se eu não estiver a fazer perfusão, que em cirurgia de escoliose eu faço sempre, em cirurgia oncológica eu faço bolos, porque faço os testes, os viscoelásticos, e de 3 em 3, 2 em 2 horas, quando a cirurgia for decorrendo, dependendo ao tempo de semivida do ácido tranexâmico, eu depois faço repicagens. Isto porquê? Porque eu não preciso tanto ácido tranexâmico, se calhar, e se calhar como é uma cirurgia oncológica, há aquela dúvida. Então eu faço 2/3 da dose. E se vir necessário, se eu tiver algum efeito que me diga que eu tenho, eu aumento a dose. Portanto, basicamente o que é que eu fiz foi observar bem os campos cirúrgicos, que é extremamente importante também. Nós vemos que o doente coagula, o doente faz aquela, não é aquela use, não é aquele babar, não é a hemorragia, sangra mas coagula. E comecei a ver isso, tanto que em alguns doentes eu posso lhe dizer que eu colhi análise depois para fazer, por exemplo, o pai 1, para ver o que é que me estava a acontecer, porque há doentes que não respondem ao ácido tranexâmico, mas também está descrito que geneticamente esses doentes não vão responder. Portanto, há também alguns trabalhos do ponto de vista genético que podem corresponder a esses doentes. Portanto, alguns doentes fogem completamente a este tipo de padrão, mas o que eu verifiquei é que é uma dose segura. Se eu tiver, se a cirurgia decorrer linearmente, eu mantenho esta dose. E porque fiz também a avaliação plasmática e o correspondente, porque para ter um 100% de inibição de fibrinólise precisa de 100 microgramas. 100 microgramas são 10 vezes mais do que para ter 80%, o que acarreta um maior risco. Portanto, se calhar é mais seguro, e se usar o pacote inteiro do PBM, se fizer um estudo da anemia, se a doente tiver anemia ou não tiver, no intraoperatório mesmo, por exemplo, pode recorrer ao Cell Saver e usar, a reinfundir, porque é sangue que não é contaminado, não tem, portanto, é sangue que é perfeitamente reinfundível, praticamente não transfunde estes doentes. Não sei se respondi. Respondeu, perfeito, muito obrigado. Eu acho que, de fato, o campo cirúrgico é um monitor que o anestesista tem que prestar atenção. Exatamente. E a senhora, como eu, é uma pesquisadora e uma anestesista clínica. Então, a próxima pergunta é uma provocação. Tá? E o uso do ácido tranexâmico hoje seria um padrão de cuidado ou ainda é muito prematuro para a gente falar isso? Porque é consistente na literatura, vários Eu, e eu vários. acho, eu acho que é um padrão de cuidado nesta altura. Em determinadas cirurgias em que a patofisiologia existe fibrinólise, está provado que existe fibrinólise, não é o uso astranexâmico aleatoriamente porque tem mais um eritrócito. É o uso tranexâmico em cirurgia em que a probabilidade de haver hemorragia superior a 500 mililitros existe. É um uso do ácido tranexâmico em cirurgia em que, do ponto de vista patofisiológico, tem uma fibrinólise. A gente pode impedir essa fibrinólise ou a hiperfibrinólise e usar coisas. Basta ver também aqueles trabalhos todos, grandes trabalhos, o CRASH, o Human e não sei o quê, eles usam, é profilática, a dose que a gente usa é uma dose profilática que é para inibir e sabe que vai existir, porque do ponto de vista fisiopatológico ou vai existir a fibrinose, por isso eu acho que neste momento é uma boa prática clínica, é um gold standard em determinadas cirurgias. Eu concordo plenamente. Nós precisamos assumir isso do ponto de vista clínico, né? Porque impacta muito e a gente está preocupado na convulsão e eventualmente, no tromboembolismo, que parece que nenhum artigo evidenciou que isso aumente. Não, há um trabalho muito interessante publicado no JAMA porque, por exemplo, a maior parte dos trabalhos que estão publicados com AstraZeneca, o que é que eles fazem? Eles excluem esses doentes todos. O doente que já teve uma trombose venosa, o doente que tem um stent, o doente que não sei o quê, eles excluem esses todos os doentes. Mas há um trabalho no JAMA publicado
em que eles verificam que eles incluem esses doentes e não há um risco acrescido para esses doentes. Não estamos a falar em situação aguda, estamos a falar do doente crónico que faz a sua aspirina, que faz a sua hipocoagulação. Portanto, em dose profilática não há evidência alguma e esse trabalho está muito bem, eu acho que está muito bem escrito, metodologicamente feito e com um seguimento bom dos doentes e que demonstram realmente que não há um agravamento do risco trombótico para esses doentes. Mesmo aquelas contraindicações, eu lembro-me quando eu comecei há uns anos o uso do AstraZeneca, por exemplo, os anticonvulsivantes, nós tínhamos medo. Nos doentes que tinham anticonvulsivantes, tínhamos medo de usar nos doentes que faziam contraceptivos. O doente, por exemplo, que tem hematúria, a gente pode usar, tem é que ver clinicamente, seguir bem o doente e ver o que é que está a acontecer, né? Portanto, eu acho que a parte clínica, quando a gente usa o fármaco, tem que seguir o doente e saber o que está a acontecer no doente, porque eu acho que as contraindicações são cada vez menores, muito específicas, situações agudas, e as outras são condições em que nós temos que avaliar o risco-benefício e seguir clinicamente o doente, ver se realmente precisa, se o benefício é maior que o risco. Perfeito. Eu acho que a gente é um fármaco que a gente tem que aprender a usar. E veja que, do ponto de vista farmacocinético, falta. É uma droga que atravessa a barreira hematocefálica, que não é metabolizada, que depende de excreção renal quase que na totalidade, que se liga muito Exatamente. pouco a proteínas, né? Nada, praticamente sim. É muito praticamente nada, que tem uma meia-vida dita de 2 horas, mas enfim, e eu não sei se é um modelo, hoje está tentando estudar a farmacocinética da droga, se é um modelo bicompartimental, se é um modelo É um modelo bicompartimental. Pois é, eu achei tricompartimental, mas uma droga lipossolúvel assim não poderia. Eu acho que é bicompartimental também. É Pois bicompartimental, o é, modelo é bicompartimental. E há uns estudos assim, há, por exemplo, um estudo em trauma também, que o uso de fármaco diminuiu muito em termos de perfusão. E existe também, em obstetrícia também há vários estudos de farmacocinética e todos eles em estudo em bicompartimental. Portanto, eu acho que o que eu acho deste fármaco é começar a aprender e mais uma vez eu acho a parte clínica extremamente importante. Eu acho que a gente deve saber porque é que o está a usar e qual é a fase da fibrinólise. Por exemplo, a cirurgia dos joelhos se usa garrote. A fibrinólise é muitas vezes devido ao garrote. Portanto, quando usar o ácido, porque não faz, há imensos múltiplos protocolos, mas eu acho que todos têm que ter um bocadinho pronto, tem que se pensar realmente quando se deve usar o ácido, mesmo profilaticamente, quando se deve fazer a administração do ácido. eu acho que a farmacocinética nós vamos ter que estudar melhor. Veja, ela tem um volume de distribuição pequeno, tem um pico de ação rápido. Então, Rápido. talvez assim, se eu tenho um sangramento clínico, eu poderia acrescentar uma dose maior, ou eventualmente talvez eu não precise nem começar tão precoce assim. Qual é o momento que se interrompe a administração na infusão contínua? Eh, no- em cirurgia de escoliose, nós interrompemos no fim da cirurgia, porque nós ainda vamos ter fármacos, nós fizemos medições, eu fiz medições às 24 horas, eu ainda tinha fármaco ácido tranexâmico mensurável às 24 horas, apesar de não ter qualquer efeito em dose terapêutico. Mas eu penso que depois de terminar a cirurgia, durante umas horas ainda tem fármaco suficiente e não sangra, porque o processo de hemorragia, depois de eles fazerem a redução, aquilo clinicamente é visível. Eles fazem as osteotomias, fazem a descorticação, eh, fazem a correção da cirurgia e aquilo para a hemorragia, aquilo não sangra, não há hemorragia ativa que nos diga não, vamos continuar a fazer, não, não vamos, portanto, eu faço até ao fim, ainda tenho por 2 horas de ácido tranexâmico, uma coisa muito clínica, os pensos deixaram de repassar, por exemplo.
que antes repassavam e a gente tinha que mudar, deixaram de repassar. Portanto, eu acho que, de um modo geral, tem que ser feito assim. Doentes mais complicados, doentes oncológicos, doentes com cirurgias que podem continuar a sangrar. Então, aí, nessa situação, eu acho que para a perfusão no fim da cirurgia, depois faz testes viscoelásticos, vê se tem dreno, se não tem dreno, se sangra, se não sangra, e se puder, se precisar, faz um bolos de ácido tranexâmico, porque muitas vezes depois, até nesses doentes, pode deteriorar a função renal, são doentes que vão muitas vezes para os intensivos e as coisas têm que ser ajustadas, não podem ser eternas com a mesma dose. Muito obrigado. A nossa editora-chefe está lhe parabenizando pela apresentação e o nosso colega Dr. Marcel Soude pediu para a senhora, por gentileza, repetir o protocolo utilizado. Então, Ele, nós usamos 10 miligramas quilo em bolos durante 15 minutos, antes do início da cirurgia. A partir do momento que a cirurgia começa, portanto, de um modo geral, é o tempo da indução da cateterização, são uns 15 minutos ali. Depois começa a cirurgia, usamos 1 miligrama quilo, desde o início até o encerramento da ferida operatória. É o protocolo que nós usamos. Se houver muita hemorragia, podemos aumentar até aos 5 miligramas quilo hora no intraoperatório. Mas isso é cirurgias, lá está, neuromusculares, são cirurgias diferentes da cirurgia idiopática, porque têm as complicações todas, têm os anticonvulsivantes sangram mais, são doentes desnutridos, são doentes que não têm músculo, são flácidos, portanto, as razões da hemorragia tem muito mais razão da hemorragia e às vezes nós aumentamos um bocadinho e depois como sangra precisa de, não é? Tem a necessidade de aumentar porque tem uma hemodiluição e deixa de ter ácido em concentrações suficientes. Mas é 10 miligramas quilo início da cirurgia, durante 15 minutos, desculpem, 10 miligramas quilo, 15 minutos antes da cirurgia e a seguir passamos a 1 miligrama quilo hora, desde a incisão até o encerramento da ferida operatória. perfeito. A senhora falou em paciente com insuficiência renal ou com hipoperfusão renal, e tem um artigo publicado na Anesthesiology de 2025, mostrando que a diminuição da taxa de filtração glomerular aumentaria o nível plasmático. Chegou a observar isso? Porque Não, tem um eu não, período que os seus pacientes ficam hipotensos. os meus doentes, não percebi Isso, agora. Mas eu não tenho doentes com patologia renal. No meu estudo, os meus doentes são doentes jovens, não têm patologia renal, não têm alterações da taxa de filtração glomerular. Eu posso falar da minha experiência nesse tipo de doentes. O que eu faço 1/3 da dose de profilaxia, entre os 10 e os 15 miligramas quilo. Nessas situações eu faço 1/3 da dose no início, uma cirurgia qualquer, pronto, uma prótese do joelho, por exemplo, muitas vezes cirurgia de urgência, os nossos doentes, fraturas trocantéricas, fraturas do colo do fémur, precisam de próteses, já são doentes que têm uma anemia multifatorial. Fazemos, no modo geral, fazemos a correção na hora, né, quando entra na urgência com carboximaltose e se precisar de eritropoetina ou não, e depois no intraoperatório fazemos 1/3 da dose do ácido tranexâmico nesses doentes que muitas vezes têm alterações da taxa de filtração glomerular. Na minha população eu não tenho doentes desses. Há um estudo de Anderson que é de 73, é dos primeiros estudos do ácido tranexâmico, alterações da função renal, em que ele reduz a dose também e ele vê isso, mas não há muito mais descrições acerca disso. É um mundo, quem quiser, quem estiver interessado em... valeria o estudo. Existe no paciente, inclusive, em diálise, uma dose de ataque, uma dose reduzida, e não se replica a dose. Porque, a rigor, do ponto de vista farmacocinético, talvez fosse Faz sentido. intuitivo.
Eu queria, por último, que pena, o nosso tempo passa rápido demais. Vamos lá, o plasminogênio, na verdade, se sabe que existe há 70 milhões de anos. E se descobriu o plasminogênio no peixe membranoso, né? Portanto, não existia circulação sanguínea e não existia coagulação. Então, ele está muito relacionado com a imunidade inata. E aí nós Exato. temos efeitos anti-inflamatórios importantes. Alguns estudos mostrando assim que se eu diminuo a plasmina, ela aumenta a supressão, ela aumenta a tempestade de citocinas e ela está associada eventualmente ao aumento de armadilhas produzidas pelo neutrófilo. Então, talvez a inibição da plasmina tenha um efeito anti-inflamatório interessante também. O que que a senhora pensa disso? Eu posso dizer quando eu comecei a fazer ácido tranexâmico em cirurgia de joelho com os meus ortopedistas que fazem muitas próteses de joelho, eles referiam que parece que as coisas melhoravam, parece que tudo era um bocadinho mais, mas é tudo intuitivo, tudo de não tenho dados clínicos de nada disso. Mas eu penso que é uma área que ainda está um bocadinho por investigar. Mas acho que sem dúvida nenhuma alguma coisa algum efeito ele tem, o ácido tranexâmico aí, e agora, em que dose? Será na mesma dose profilática? Será uma dose mais alta? Porque, por exemplo, ele também vai ter algum efeito que nós vimos num trabalho que existe em termos plaquetários, da adesibilidade plaquetária, que parece que também, então, mas aí é um bocadinho mais alta a dose. Portanto, eu acho que ainda há muito para investigar relativamente ao AstraZeneca, que é a dose que a gente usa e ao que podemos tirar sem efeitos laterais. Perfeito, a doutora Paula, encantado com essa possibilidade de a gente fazer essa interação de Porto para Porto Alegre, que é onde eu estou. É, a atividade clínica de alguém que tem perspicaz gera hipóteses. E, efetivamente, eu também tenho essa ideia de que a resposta inflamatória fica muito melhor. Mas a gente controla a resposta inflamatória, quem faz esse tipo de cirurgia, com várias situações. Então, eu lhe agradeço muito a participação e vou passar a palavra para a nossa editora-chefe, a professora Liana, para encerrar essa sessão. Muito Muito obrigado, obrigada, obrigada, parabéns. e foi um gosto conhecê-lo. Muito obrigada. Olha, fiquei muito entusiasmado em ler toda a coisa. Por favor, persevere nessa linha que é importante do ponto de vista clínico. Muito Professora Liane, obrigada. por gentileza. Obrigada. Ok, na verdade, queria agradecer imensamente aí a professor Florentino, que é um entusiasta mesmo, um colaborador imenso da Bijan, nosso editor associado, e a doutora Paula por estar disponível uma hora dessa, né? Quase meia-noite aí em Portugal. Mas eu acho que foi uma troca muito rica, né? Que deu vários insights e acho que foi uma discussão muito rica também. Então, quiserem comentar mais alguma coisa, senão, encerraremos aqui e deixei o link aí para quem tiver interesse de ver o artigo todo, né? De ler e compartilhar, então, e seguir Em as que- mídias. Desculpe interromper, se alguém tiver dúvidas, tem lá um mail, é só entrar em contacto ou se estiverem interessados em fazer investigação, É que isso aí, nós... ó. Desenho um convite para um estudo multicêntrico, né, professor Florentino? A ideia é essa, que se faça estudos multicêntricos até para Exa- replicar os achados. Exato, Isso é exatamente. relevante. Isso é relevante, a gente É assim que a fazer gente esse tipo consegue de muitos estudo. doentes, não é? Sim, E veja sim. que o papel da Brazilian Journal não é desenvolver a ciência, mas é também suplementar ideias do ponto de vista clínico, né? Fomentar esse tipo de ideia para a gente fazer investigações. Professora, muito obrigado, encantado em conhecê-la. Liana, muito Encantada, obrigado pelo convite. muito Encantada. obrigada.